Meus amados irmãos e irmãs, ao longo destes dias nós temos recebido do Senhor algumas provocações. Deus tem nos provocado, nos inquietado. E louvado seja Deus se o meu e o seu coração estamos abertos aos ensinos do Senhor. A palavra de Deus, como dizem, ela fere o nosso coração com uma ferida de amor. E a mesma palavra que diz que se Deus fere, Ele também cuida da ferida. Ele cuida derramando o bálsamo do seu amor, o Espírito Santo. E por isso, celebrando esta missa votiva ao Espírito Santo, temos a certeza de sermos inebriados. Mergulhamos nas profundezas de Deus. Isso se dá gradualmente, meus amados. Nós que aqui estamos e temos sido conduzidos, né? São Paulo aos Gálatas vai dizer: deixai-vos conduzir pelo Espírito. São Paulo também, para o padre ficar na dúvida. Mas São Tiago e São Paulo disseram: não contristeis o Espírito, não entristeçais o Espírito. E de que maneira nós entristecemos o Espírito? Quando nós somos obstinados. Porque o Espírito Santo, ele quer nos convencer da verdade de Deus, só que a obstinação nos torna cegos, embrutece o nosso coração e nós não nos dobramos, não permitimos que Deus transforme, mude o nosso viver. Nós estamos reunidos ao longo desses dias, meus amados, o Padre tem procurado insistir em alguns pensamentos, algumas ideias, mas hoje somos de alguma maneira tocados ou impactados por esses ais de Jesus. Ai de vós! Nós estamos aqui porque não queremos ser censurados ou receber essa repreensão de Jesus. Ai de vós! Sem recolhimento não há profundidade. Se nós não gastamos tempo com Deus, não dá. Se nós dizemos que queremos viver na intimidade com o Senhor, né, como muitos dizem, no secreto, mas se nós não gastamos tempo com Deus, não dá. O Papa Emérito Bento XVI, em um de seus livros, ele era categórico quando dizia: sem recolhimento não há profundidade, não há. E quantas pessoas rasas, sem profundidade. Nós vivemos hoje uma cultura marcada pela superficialidade, é o tema do Evangelho. Pessoas que vivem de aparências, na superfície, mas não tem interioridade. Esse tempo de pandemia deveria ter sido, ou deveria estar sendo, para nós, um tempo de aprofundamento. Quantas pessoas vazias, né? Você consegue ver isso com muita clareza nos Facebooks e nos Instagrams, né? As pessoas ali expondo a sua imagem, mas são vazias, são ocas por dentro. Você não consegue conversar 5 minutos, porque não tem interioridade, só tem superficialidade, só isso. E por isso essas pessoas se revoltam com muita facilidade com relação aos planos que Deus tem para elas. Por isso que elas se desesperam com muita facilidade na aprovação, porque quando tudo está bem, tranquilo. Agora quando a prova chega, você conhece quem tem profundidade e quem não tem. Os santos nos ensinam a aceitar a vontade de Deus. Esses dias, partilhando com uma paroquiana, e emprestei um livro para que pudesse ler,
de uma beata chamada Chiara Lute, focolarina, e ela, ferida gravemente, uma grande enfermidade, o câncer, e ela morreu desse câncer. Mas é tão bonito que a profundidade dessa jovem, e o nome do livro é 25 minutos, ela precisou de 25 minutos para poder dizer o seu sim a Deus. Ela chega em casa, se prostra na sua cama, mergulha na oração em Deus, e depois ela levanta e diz: Senhor, se tu queres, eu também quero. E a partir daquele momento ela enfrentou toda a sua enfermidade na serenidade, sem revoltas, sem murmurações, apenas no abandono, na entrega. Porque sem recolhimento não há profundidade. Ali, de forma bem clara, ela precisou de um recolhimento para poder dizer sim a Deus. E nós também precisamos deste recolhimento. Somos colocados, podemos assim dizer, no forno, onde o fogo é o Espírito Santo nessa novena, para que Ele possa nos moldando, nos formando. O padre sempre insiste também na ideia de que você, meu amado irmão, minha amada irmã, e o padre, durante um tempo de pregação, ele se estende, não fique preso aos acidentes. A pessoa do padre, fique com a ideia, com a palavra, aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração hoje. Então o padre começa com esta palavra: sem recolhimento não há profundidade, apenas superficialidades. Há pouco tempo, e o tema de hoje é o tema de mais um ungido de João Batista, eu não sou o Cristo, João capítulo 1, versículo 20, e recordava uma pregação que fiz há pouco tempo no Aviva, né? E o tema era esse: eu não sou o Cristo. E nesta pregação trazia uma palavra que trago para esta pregação de hoje, daquilo que estava no templo de Delfos, né? Na antiga Grécia havia, na religiosidade pagã, a compreensão de um oráculo, né? De uma palavra, né? Que era pronunciada pelos sacerdotes, os profetas desta religião pagã, no templo de Delfos. E é interessante que logo no dintel, né, no portal do templo, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E um grande personagem da Grécia antiga, Sócrates, ele vai justamente tomar esta palavra para interpelar os seus interlocutores, para poder fazer com que estes cheguem à verdade sobre si mesmos. Nós vivemos numa sociedade de mentiras. O padre falava do Facebook, né? Do Instagram. Vamos lá, vamos ser sinceros. Aquelas pessoas que vivem na superficialidade postam uma felicidade mentirosa. Quantas e quantas pessoas, e nós que exercemos o ministério da escuta, você vai no Instagram da pessoa, é só sorrisos, mas na vida real é só sofrimento. A pessoa, ela apresenta uma figura de alegrias, mas a sua vida real é uma mentira. Se você acompanhar as postagens, né, são momentos de lazer, de celebrações, mas a vida real da pessoa é tristeza. Só ela e Deus sabe, depois que ela fecha a porta do quarto dela, está sozinha, quem ela é. Uma sociedade de superficialidades. Por isso, conhece-te a ti mesmo. É uma provocação desta noite. O Evangelho de hoje, Jesus vai falar do perigo das aparências. Quando nós estudamos a filosofia cristã, e aí existem muitos pensadores que trataram, né, desta temática da filosofia cristã, e uma das correntes da filosofia cristã, chamada personalismo, vai falar sobre a vida autêntica. É necessário viver uma vida autêntica.
e não uma vida falsa, uma vida na mentira. A novena também quer despertar o nosso coração para essas realidades. O Evangelho de hoje foi um presente de Deus para nós, pois nós estamos cercados pelo perigo das aparências. São José Maria Escrivá vai falar da boa figura, aquela pessoa que está sempre preocupada em apresentar uma boa figura de um bom cristão, mas não o é. Das exterioridades, e isso tudo fruto de um não convencimento, de uma não convicção. Uma pessoa que não é convicta do Evangelho, da doutrina cristã, dos valores, dos ensinamentos de Cristo, do próprio Cristo, se ela não está convencida, ela vai viver uma religiosidade como esses homens do tempo de Jesus, uma religiosidade caduca. E por isso Jesus, despertando aqueles corações, vai dizer: ai de vós, vocês são sepulcros caiados, né? Aquele sepulcro caiado é pintado com cal, branquinho, bonito por fora, branquinho, mas por dentro ossos, carne em decomposição, podridão. E Jesus está dizendo que aqueles homens são esses sepulcros caiados, por fora uma religiosidade aparente, na igreja uma boa figura, mas na vida real lá fora uma vida no pecado. E quanto tempo ainda muitos vão querer viver desta maneira? Uma vida inautêntica. E uma vida inautêntica é sinônimo de uma vida infeliz, porque quem vive uma vida dupla não é feliz, está sempre procurando compensações, porque quem encontrou Cristo, que é o tesouro, não precisa mais de nada. Ele não precisa de buscar prazeres no pecado, porque ele já encontrou aquele que realiza o seu coração. E quantos cristãos católicos que continuam ainda vivendo uma vida inautêntica, na mentira, buscando compensações. Quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Mentira, porque fizeste-nos para vós, o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. Amanhã nós vamos celebrar Santa Mônica, e depois da manhã Santo Agostinho. O nosso coração foi criado para o infinito, e não tem como preencher esse coração que foi criado para o infinito com coisas finitas, passageiras. E aí eu vou entulhando meu coração de coisas finitas e vivendo uma vida na mentira, porque aquele que pode mudar, ou preencher, ou dar sentido à minha vida, eu não quero colocar, eu não quero ter convicção, porque se eu tiver convicção, eu tenho que mudar, porque é um dever moral. Prestem atenção, meus amados, é um dever moral. Aquele que foi iluminado pela verdade, ele tem o dever moral de mudar. Se você estava até então obstinado no erro, e você, pelo clarão da luz da verdade de Deus, descobriu a verdade, você tem o dever moral de mudar. E aí você pode dizer, como nós temos meditado ontem, anteontem: eu não consigo, é verdade. Por isso nós estamos celebrando hoje a missa votiva ao Espírito Santo, porque é Ele que dá convicção, Ele que dá força, Ele que nos ajuda a levar a bom termo uma obra que Deus começou na nossa vida. Então nós estamos vivendo numa cultura do não convencimento, e aqui no âmbito religioso, ou da não convicção. Algumas implicações, atualizando o Evangelho de hoje. Nós vivemos hoje numa cultura midiática. E se falamos de exterioridade, nós estamos falando de uma cultura relativista. Quantos católicos que se dizem católicos, e você vai ver o Facebook e o Instagram postando realidades que são contrárias à própria fé. Católico pregando, que eu entendo como pregando, né? Você postou é porque você acredita naquilo, né? Católicos postando pensamento de Chico Xavier, um dos maiores expoentes do espiritismo no Brasil. Porque se você posta no Facebook é porque você acredita na sua postagem.
católicos postando pensamentos de Paulo Coelho, que é uma confusão ideológica em pessoa, católicos postando coisas referentes ao protestantismo, que é uma heresia, mas tem vergonha de postar coisas que se referem à fé, vergonha de postar que eu não concordo com o aborto, tem vergonha de postar que eu acredito na castidade no tempo do namoro, e tem vergonha de postar tantas outras coisas que se referem à moral, à fé, à doutrina. Sem contar, e aí o Instagram, que é mais pautado em imagens, católicos sem prudência nenhuma, que não estão preocupados com a moral e os bons costumes, que não estão preocupados com o decoro, a modéstia, a pureza. Meninas que postam fotos indecentes na internet, sabendo que será ocasião de queda para muitos homens, e elas acham que não tem nada a ver, porque são meninas vazias, que não tem nada por dentro, e por isso tem que mostrar o que tem fora, vazias. Ao invés de estudar e conhecer a sua fé e postar algo que edifique, posta o seu próprio corpo para ser desejado por outros e levar homens ao pecado. Ou o inverso também, homens que na imprudência ficam expondo os seus corpos, levando as mulheres ao pecado. Uma cultura da exposição desnecessária, uma cultura relativista, não pautada na verdade, porque aquelas pessoas, eu disse no início, que postam, eu estou feliz, sorri, mas a vida real é tristeza. Por quê? Porque está no pecado, e o pecado gera tristeza. Uma cultura de morte, mas todos querem o seu lugar ao sol, querem receber os likes, não se importam que estão recebendo os likes daqueles que você leva ao pecado, porque se você ensina uma falsa doutrina, você leva aquela pessoa ao pecado. Se você expõe o seu corpo e leva alguém ao pecado, que edificação você está realizando? Pensemos, meus amados, naquilo que hoje, se a boca fala daquilo que o coração está cheio, aquilo que nós postamos também fala um pouco daquilo que nós trazemos dentro de nós. E se nós só postamos vazio, é porque o nosso coração está vazio de Deus. Pessoas que se preocupam em receber os likes dos homens, mas não se importam que estão recebendo um dislike de Deus, porque o like é aquilo que agradou. Só que tem pessoas que estão agradando os homens, mas estão desagradando a Deus com a sua má conduta. A primeira leitura, São Paulo fala justamente disso: se afastem daqueles que vivem uma vida desordenada, se afastem. Mas todos querem o seu lugar ao sol. Hoje todo mundo quer ficar famoso, desde que seja da forma mais adversa possível, até que seja uma tragédia. As pessoas querem ficar famosas, né? Até para poder postar, tô com coronavírus, e aí fiquei famoso, né? Quantos atores, atrizes, né? Como se fosse um prêmio, porque querem o seu lugar ao sol, o seu minuto de fama. Pessoas que procuram aparecer, mas são vazias. Esses dias, uma atriz global foi desmoralizada por um sacerdote, porque ela chamou a religiosidade de doença. E o padre Gabriel, fantástico a sua ponderação, ele falou: a minha religião é doente. E justamente esta religião que você, atriz global, chama de doente, é que criou hospitais, criou orfanatos, asilos, universidades,
E ele foi elencando tudo aquilo que esta religiosidade doente criou para a humanidade. E ele disse para ela: enquanto isso, você vende o seu corpo, se prostitui, expõe aquilo que Deus te deu como um grande bem, o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Você se vende, e a minha religiosidade, que é uma doença, uma sociedade hipócrita, de falácias. Jesus, e aqui está o ponto central da nossa meditação, meus amados. Jesus, ele conhece os nossos corações. Nós podemos fazer boa figura para os homens, mas para ele não. E como isso grita as nossas consciências, eu digo a mim como padre: ai de vós, Padre Fernando, ai de vós. Ai de vós, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, batizado, ai de vós, se nós vivemos de fachada e não estamos convencidos, convictos do Evangelho e de Jesus Cristo. Ai de vós. Jesus chama aqueles homens de sepulcros caiados, mas chama também de hipócritas. Jesus literalmente desmascara aqueles homens, porque a hipocrisia está relacionada à máscara. Voltando para a nossa experiência, porque ele está denunciando a religiosidade do seu tempo, voltando para a nossa experiência, quantas pessoas que na igreja, uma boa figura, santinho, né? Está na missa, a mãozinha aposta, até inclina um pouco a cabeça para dar um ar mais de piedade. E lá fora, são verdadeiros demônios. É verdade, meus amados. Mentem, enganam, destroem famílias, trapaceiam, se envolvem em esquemas, corrupção, pequenas ou grandes corrupções. Não estão ainda convencidos do Evangelho, não se convenceram que a vida do homem é uma só, e após a morte vem o juízo. Quantas pessoas esquecidas de Deus. Andarei na presença de Deus. Quantas pessoas que esqueceram de andar na presença de Deus, que é a verdade. Jesus desmascara aqueles homens, chama de hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego hipócritas, que é personagem. Jesus está denunciando uma religiosidade de fachada. Hipócrates é personagem, é ator de teatro, é aquele que tem e faz atuações. Eles fingem ser outras pessoas, uma representação, um ator. Ele representa um personagem, mas ele não é aquele personagem, é apenas um papel. E quantos católicos que não são católicos, eles representam um papel. Quantas pessoas que vão na igreja para uma satisfação social, para que as pessoas olhem, olha, ele é católico, mas traem as suas esposas, enganam os seus filhos, roubam, mentem, adulteram, corrompem-se e corrompem os outros. Jesus em outro momento vai dizer: ai de vós, ou ai daqueles que levam os outros ao pecado. Nós deveríamos pensar muito nisso, meus amados, porque nós não levamos em consideração que os nossos pecados pessoais têm consequências sociais. Você pode estar se perguntando: nossa, o Padre Fernando deve se considerar muito santo, né? Para dizer tudo isso. Não, de todos eu me considero o pior, porque o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, e o primeiro que escuta esta pregação sou eu. Ai de vós, Padre Fernando, ai de vós, meu irmão, minha irmã que me escuta, se hoje ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações com justificativa. Ah, fulano não faz isso, também não faço. Meu amado irmão, minha amada irmã, no dia do juízo não vai ter essa história que fulano não fazia, você e Deus.
Madre Teresa de Calcutá vai dizer que no final das contas é só você e Deus, e não vai ter advogado, né? Advogados corrompidos, né? Que você dá uma propina, um dinheiro, e ele faz todo o esforço para poder inocentar um culpado. Não, lá não vai ter isso. Lá estaremos todos despidos diante de Deus. Não haverá mais subterfúgios, justificativas, mentiras. Conheceremos tal como somos conhecidos. Antes agradar a Deus do que agradar aos homens. O tema de hoje, São João Batista vai dizer: eu não sou o Cristo. Uma verdade que nós podemos extrair desta fala de João Batista, capítulo 1, versículo 20 de São João: eu não sou o Cristo. Devemos viver a verdade de nós mesmos. Grave isso. Você, meu irmão, minha irmã, quer viver uma vida em Deus? Viva uma vida autêntica. Você tem fraquezas e misérias? Não fique escamoteando, tentando cobrir, né? Sineceira, sem cera, sem falsidade. Quantas pessoas que vivem em papéis na sociedade, aí quando vão rezar diante de Deus, fica colocando máscara também, como aquele homem: olha, eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como esse, como aquele que faz isso, que faz aquilo, eu pago dízimo. Olha só o discurso, né? Parece que esses discursos se repetem hoje, né? A pessoa ela começa assim: eu sou muito católico, né? Eu pago dízimo, né? Quantas pessoas: padre, fulano está doente, você tem que visitar, vírgula, porque ele paga o dízimo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, se a pessoa não paga o dízimo, o padre não visita? Mas são os discursos de fundo. Eu sou um bom católico, padre, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a pessoa vai na presença de Deus, porque aquele homem subiu ao templo para rezar junto com um publicano, e começou ali a tecer, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ele não. E quantas vezes nós vamos rezar? Ele não, Senhor, eu faço. Que nada. Máscara diante de Deus. Deus olha para você e fala assim: meu irmão, até quando? Tira a máscara. Ou você não sabe que eu vejo o teu coração? Tiremos as nossas máscaras diante de Deus nesse retiro. Senhor, eu sou essa miséria. Eu lembro das saudosas pregações do Padre Léo, né? Senhor, eu sou essa miséria que você está vendo. Eu fico tentando me enganar, Senhor, mas eu sou essa miséria que você está vendo. Senhor, eu não quero morrer assim. Muda o meu coração. Dai-me a tua graça, envia o teu Espírito Santo para me convencer, e assim convencido eu mude. Devemos viver a verdade de nós mesmos. Prestemos atenção num dado. Se São João Batista, hoje me veio essa moção muito forte, e claro, apoiado naquilo que nós já sabemos, né? Do relato bíblico. Mas se São João Batista dissesse que ele era o Cristo, mas ele não era, as pessoas até acreditariam, porque ele já tinha fama. Se ele dissesse: eu sou o Cristo, as pessoas acreditariam, e Deus teria o trabalho de desmascará-lo. Deus ia ter esse trabalho. Você não é não. Jesus já estava na área, e ele podia falar: eu sou o Cristo, e a vaidade, né? Quantas vezes que ficamos: eu sou nada. E se sou o que sou pela graça. Eu sou essa miséria. E o que eu sou de bom, sou o que sou pela graça. Quem se glorie no Senhor, glorie-se no Senhor, como diz São Paulo. Eu, portanto, da minha parte, vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas misérias, né? Santa Teresa que diz que a humildade é a verdade. O que é a verdade? A nossa miséria. E por isso que a humildade é a verdade. Quando eu reconheço que eu não sou nada, e o que sou pela graça. Mas Deus nos coloca à prova. Quantas e quantas vezes que nós, muito seguros de nós mesmos, né? Vamos lá, é um exemplo notório assim, né? Mais fácil de entender. Aquele homem que aparenta ser um bom pai de família, e de repente a máscara cai. Já tem uma segunda família já há mais de anos. A máscara cai.
Existe um dito que ninguém consegue enganar todo mundo ao mesmo tempo. Uma hora a verdade aparece. Deus desmascara. Seja em qualquer instância, que o padre disse esse exemplo, mas de repente, aqui vamos agora olhando para o padre, o padre apresenta uma boa figura, mas se ele não vive, se ele vive uma vida dupla, mais cedo ou mais tarde, como dizem, a casa cai. Ninguém consegue enganar todo mundo ao mesmo tempo. A primeira leitura, e assim vamos concluindo, São Paulo nos dá um conselho: se afastem de pessoas desordenadas, ou seja, pessoas que vivem obstinadas no pecado. Uma coisa, porque se for pensar, então não vou me aproximar de nenhum pecador, então vou viver na lua. Não estou dizendo isso, não é isso que São Paulo está dizendo. Ele está falando de quem fez do pecado um projeto de vida. Dessas pessoas se afasta, porque como ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, meus irmãos, não nos enganemos, as más companhias corrompem os bons costumes. O padre citou o Aviva. Vamos lá, jovens, O jovem faz um encontro, se converte, está bonitinho na igreja, e feliz eu fico feliz de tantos jovens que perseveram, mas aí ele não reza mais, ele só fez o encontro, ontem que eu dizia, do sentimentalismo, fervorinho. Aí tem a perseverança, tem os encontros, de perseverança. Como se chama? Perseverança? As vivências, os GPPs. Só que acontece, o homem velho continua dentro dele, e os amigos que ele aparentemente tinham deixado não desistiram dele, e aí começam as insinuações, os deboches, ao martírio da ridicularização, e ele começa a ceder, e ele começa a ser minado nas suas resistências, solapado na base. E ele fala assim: é verdade, não precisa ser assim tão radical, Essa história de todo sábado, poxa, sábado tem tanta coisa boa para fazer, E aí os amigos velhos começam a falar: se agora, aí começam os adjetivos, E ele, por não ter se afastado de pessoas desordenadas, as más companhias corrompem os bons costumes, e de pouco a pouco ele vai caindo, e se afastou da presença de Deus, e volta a viver na mentira. São Paulo, por isso, vai dizer, depois vale a pena, dever de casa, repasse a primeira leitura de hoje, o Evangelho. São Paulo vai dizer que nós devemos seguir o exemplo, seguir o nosso exemplo. Ele, olha a autoridade moral do apóstolo. Olha, vocês, São Paulo dizendo, não é o padre Fernando não, tá certo? São Paulo, olha, segue o nosso exemplo, o exemplo a ser imitado. São Paulo convidava a imitar, a seguir as virtudes dos santos. O padre tem insistido sempre nas novenas que a verdadeira devoção consiste em conhecer a vida do santo e imitar as virtudes. E é São Paulo que nos fala disso na primeira leitura. Nós precisamos conhecer mais. Quem é São João Batista? São João Batista é aquele que tem o dedo apontado. É pouco, tem que saber mais dele, os ditos dele, mas viver esses ditos, se aprofundar no mistério. Isso é a verdadeira devoção. E por isso a missa votiva ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que revela a verdade, e é o Espírito Santo que falou pelos profetas. Por isso que São João Batista, depois de dizer, eu não sou o Cristo, ele vai dizer em João capítulo 1, 23, eu sou a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto está aqui, o Espírito Santo está falando, buscando nos convencer, buscando nos revelar a verdade, e está buscando tocar e mudar o nosso coração. Sejamos dóceis
Se hoje ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.